Olá, meus queridos amigos, olá, meus queridos irmãos. Antes de dar início a esse vídeo, eu tenho algumas coisas para falar para vocês, mas que eu vou dizer para aquelas poucas pessoas que estão um pouco equivocadas quando o assunto é espiritismo. Digo isso para as pessoas que, no lugar de fazerem críticas, elas partem para ofender. Não que eu me sinta ofendido, porque eu sou um instrumento dos nossos mentores, mas ofender os espíritos de luz, amigos que estão trazendo sempre uma mensagem de amor, de carinho, lições de vida para nós, eu não considero essa pessoa espírita. Dizer que uma psicografia, que uma mensagem trazida por um mentor é uma mensagem de um espírito inferior, de um espírito zombeteiro, isso vem de pessoas que ainda não estão preparadas suficientemente para se dizerem espíritas. Em primeiro lugar, espíritos inferiores e zombeteiros não escrevem nada, não dizem nada, não falam nada, porque eles são loucos, eles são dementados, eles estão fora da realidade. Nós, que temos muita experiência em mesas mediúnicas durante anos, já vimos espíritos zombeteiros, espíritos inferiores se aproximarem da mesa, mas por autorização de nossos mentores, para ver se a gente consegue dar um socorro àquele espírito. E eles tentam, mas sabe o que eles fazem? Eles pegam, rasgam o papel com a caneta, com o lápis, quebram a ponta dos lápis, rabiscam o papel, porque eles estão vivendo em estado de loucura, em estado de demência, eles estão desequilibrados mentalmente. E eles não têm condições para isso. Em segundo lugar, nós não fazemos psicografia no meio da rua. Nós psicografamos dentro de um centro espírita, onde há luz, onde há proteção, onde os nossos mentores ali estão para nos proteger. Então vejam como isso é inviável. Não há possibilidade de que isso aconteça. Outra coisa, se o espírito, o mentor espiritual, está trazendo uma mensagem, seja ela de um romance irreal, ou seja ela uma história verdadeira, o que vale é a mensagem, é a lição que está ali dentro, é o aprendizado que ele está trazendo para nós. Isso é o importante. Algumas poucas pessoas se ligam demais na questão de é mentira, é verdade, essa história não pode existir, aquela história não tem jeito de acontecer. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Zíbia Gasparetto é uma romancista que tem mais de 100 livros escritos, assim como várias outras centenas de médiuns que escrevem romances espíritas. E na grande maioria esses romances nunca aconteceram. O mentor traz aquelas histórias para que dali vocês tirem lições de vida, aprendam, para que no futuro tenham capacidade de seguir sozinhos pela estrada e alcançarem a luz. Isso aqui é o importante. Saber se a história é mentira ou verdade, quer dizer, você está muito ligado nas questões materiais. Isso não importa. Temos que respeitar o que o mentor de luz está trazendo para nós, o que os espíritos de luz estão nos trazendo. Isso é que é o importante e isso é que é o válido. Assim como hoje, que eu estou trazendo para vocês um vídeo que é mais uma lição de moral, não é uma lição de vida. Então, nesse vídeo, que se chama O Ateu, a Procissão das Almas, este personagem vai sofrer uma lição de moral. Exatamente, um ensinamento para que as pessoas aprendam de que o outro lado tem que ser respeitado, de que o outro lado existe, certo, pessoal? Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Vamos ao nosso próximo vídeo e eu espero com todo amor, todo carinho que vocês cliquem aí em se inscrever, dá o joinha, polegarzinho, para mostrar para o YouTube que o canal é relevante e que nós valemos a pena estar no ar. Estamos trazendo o que há de mais importante para a vida do ser humano, a luz. Então conto com vocês, assistam o vídeo até o fim, porque é muito importante, é muito interessante essa lição de moral que foi trazida para vocês. Então, amigos, fiquem com Deus e se divirtam com esse vídeo. Muito obrigado. O Ateu, a Procissão das Almas. Nosso personagem
missão na congregação. Lourenço, ao contrário, era ateu, e um ateu convicto, que não acreditava em nada, mas respeitava a religião de todos. Não tinha preconceito com nenhuma delas, pois ele sempre fora uma pessoa inteligente e de próximo, e todos já se preparavam para as festividades. E antes do Natal, o mês de novembro chega, e com ele o grande feriado de Dia dos Finados. As pessoas já estavam se preparando para no dia seguinte irem ao cemitério e levarem flores aos túmulos de seus entes queridos que já haviam partido, e aproveitavam para participarem das missas, pois acreditavam receber indulgências, mas para isso tinham que se confessar, receber a Sagrada Comunhão, rezar pelo Santo Padre e pelos seus entes queridos. Todos em sua fé faziam o mesmo. Nas igrejas, tudo já estava preparado para as famosas procissões de Dia de Finados. Maria, em casa, sempre pergunta a Lourenço se ele não gostaria de ir a uma procissão para render graças à vida que tinha, pois não lhe faltava nada e ele era um homem muito feliz. Mas ele insistia, dizendo que nunca iria numa coisa como essa, pois aquilo para ele não passava de um circo a céu aberto. Lourenço e Maria moravam em uma casa digna de suas posses. Era uma mansão muito linda em um bairro nobre da cidade. Possuíam um carro novo muito luxuoso. Faziam viagens de férias todos os anos e nada nunca lhes faltou. O interior da casa era muito elegante e aconchegante, com lindos móveis rústicos, uma vida de luxo, pois sua padaria lhe rendia bons lucros. Na noite anterior ao feriado de Finados, Lourenço e sua mulher conversavam, e ela estava tentando lhe explicar sobre a vida após a morte, pois em sua fé os espíritos vão para o céu e lá permanecem junto a Jesus por toda a eternidade. E em dado momento, ele diz que isso é bobagem, que depois da morte todos vão para debaixo do chão e viram pó, e que do outro lado não há nada, não existe nada. Sua mulher não se convencia de que seu querido marido, que era uma pessoa educada e inteligente, pudesse ser tão turrão assim em relação à religião. Ela tentava a todo momento convencê-lo do contrário, pois ela achava que tinha que a todo custo salvar sua alma. Mas infelizmente a conversa nunca deu em nada. Lourenço não cedia aos argumentos de Maria sobre a existência de Jesus, nem de Deus, nem dos santos, e ele ria muito debochado quando ela insistia e dizia que eles deveriam ir ao cemitério levar flores para a mãe e o pai de Lourenço, que já haviam falecido e onde repousavam juntos em um jazigo da família.
Ele gargalhava e dizia que isso não fazia o menor sentido, ir a um cemitério e levar flores para um monte de ossos e vermes que ali estavam, e terem que aguentar o mau cheiro dos corpos apodrecendo lá e a sujeira de velas e flores que se acumulava entre as catacumbas. Então ele disse a Maria, em tom de deboche, que havia recebido um telefonema do pai dela, que também já havia falecido, dizendo que gostaria de falar com ela, e dizia isso rindo, e continuou com sua piada de mau gosto, dizendo que se ela não ligasse para ele, ele viria visitá-la essa noite. Então Maria se benze e diz a célebre frase Cruz Credo, e perde a paciência com ele, dizendo para ele que gostaria mesmo é que o pai dele ligasse para ele ou viesse em sua casa para dar uma boa lição de moral religiosa em seu filho ateu de meia tigela. Ele, sem dizer mais nada, riu e se virou, e cansados foram para o quarto se prepararem para dormir. Os dois deitam na cama, cada um para o seu lado, e tentam adormecer. Em dado momento, por volta das 3 horas da manhã, o celular de Lourenço toca. Ele acorda muito sonolento e atende, pois poderia ser algo relativo à sua padaria, como um incêndio, um arrombamento ou coisas desse tipo. Mas na hora em que ele dizia alô, não se ouvia nada do outro lado da linha. Apenas uma leve respiração, que o deixa um tanto irritado, dizendo a Maria que não se preocupasse, pois era um trote. Algum tempo depois, o telefone toca outra vez, e ele novamente atende, e Maria, já nervosa, diz a ele que deixasse isso para lá, e não atendesse mais, pois realmente aquilo parecia ser um trote de algum jovem se divertindo com ele. Mas ele insiste e atende, preocupado com sua padaria, e do outro lado da linha, nenhuma voz se ouve. Era apenas aquela respiração tenebrosa novamente. Então, ele desliga o telefone muito furioso e, ao se deitar, se vira para o lado para novamente tentar dormir. A campainha da porta toca. Maria diz que ele fosse atender a porta, pois poderia ser a polícia trazendo alguma notícia ruim sobre sua padaria. Ele desce rapidamente as escadas, pois sua casa era de 2 andares, onde os quartos ficavam em cima e a sala de estar e a cozinha ficavam no andar de baixo. Chegando à porta, ele a abre para ver quem era que o estava chamando àquela hora da noite, pois poderia ser algo urgente de seu interesse. Ele olha para o lado e olha para o outro lado e não vê ninguém. Muito assustado, ele sobe as escadas correndo, deita na cama e fala para Maria que achou aquilo muito estranho, pois não havia ninguém na porta. Maria se arrepiou toda e disse a ele que iria rezar, pois não estava gostando do que estava acontecendo. Ele olha para ela sério e torna a dizer que aquilo era bobagem e que voltassem a dormir. Passados mais alguns minutos, novamente ele ouve alguém, dessa vez bater a porta. Nesse momento, ele olha muito sério para Maria e diz que não estava mais aguentando aquilo e que iria pegar os moleques que estavam lhe passando o trote àquela hora da madrugada. Então ele desce novamente as escadas, abre a porta e não vê nada. Ele, enfurecido, sai na varanda, olha tudo em volta, até mesmo na rua, e não vê ninguém. A rua estava deserta. Ele volta para dentro de casa,
tranca a porta e vai até a cozinha beber água. E nesse instante, ouve a porta do banheiro fechar devagar. Ele, não acreditando nessas coisas, achava que poderia ser Maria, que também havia descido para ver o que estava acontecendo, e rapidamente ele sobe as escadas. E quando adentra o seu quarto, se depara com Maria dormindo virada de lado na cama. Ele sente um calafrio percorrer todo o seu corpo. Mas muito cético, ele a acorda e pergunta se ela havia ido ao banheiro, e ela diz que não, que estava ali na cama esperando que ele voltasse lá de baixo. E aproveitando a oportunidade, Maria lhe pergunta quem era que estava batendo na porta àquela hora da madrugada, e ele diz que não era ninguém, alguém estava tentando lhe pregar uma peça. Maria, não mais acreditando nos argumentos do marido, levanta-se, vai até sua penteadeira, abre a gaveta, pega uma vela, o terço e se põe a rezar, pedindo a Nossa Senhora que afugentasse qualquer mal que estivesse querendo atormentar sua casa. O resto daquela noite se passou tranquila até o amanhecer, quando ambos levantaram e se arrumaram, pois era domingo e Maria precisava ir à igreja, pois ela participaria da missa dos finados. Lourenço comenta com ela sobre a noite louca que haviam passado e que ele não havia dormido nada. Então Maria responde aos comentários de Lourenço, dizendo que aquilo foi para ele aprender a respeitar os mortos e que parasse de debochar deles. Lourenço, não perdendo tempo, diz a Maria que o acontecimento da noite não tinha nada a ver com fantasmas, e sim com moleques que, não tendo o que fazer, foram até lá para zombar da cara dele e lhe pregarem um trote sem sentido. Talvez só por ele ser ateu e achando que iriam assustá-lo com aquela palhaçada. Maria não disse mais nada, apenas pediu a ele que a levasse à igreja, e ele educadamente e prontamente disse que levaria e que iria dar uma passada na padaria também, para ver se estava tudo em ordem, e que, como estava muito cansado, voltaria para casa para descansar. Como a igreja ficava perto de casa, eles resolveram ir a pé, para espairar a mente e respirar um pouco de ar puro para aliviar a tensão. Chegando lá, os fiéis já se reuniam na porta da igreja nos preparativos para a missa, e logo em seguida viria a procissão. Maria rapidamente se despede de Lourenço e o abraça para dar-lhe um beijo, e ele diz baixinho em seu ouvido: que perda de tempo e dinheiro tudo aquilo. Maria sorri e parte para dentro da igreja para cumprimentar os amigos, enquanto Lourenço parte para a sua padaria, que ficava a algumas quadras dali. Passado um tempo, o padre da igreja, juntamente com seus fiéis, sai com a procissão que iria passar em volta de alguns quarteirões. Todas as mulheres estavam com seus véus na cabeça e seguravam uma vela na mão. E o mesmo se podia dizer dos homens, com exceção do véu que eles não usavam. Na padaria, Lourenço também já estava se despedindo dos clientes amigos, dizendo que estava muito cansado e que iria para casa dar uma dormidinha, pois sua noite não tinha sido das melhores. Lourenço caminhava tranquilo pelas ruas em direção à sua casa e, de repente, se depara com a procissão passando no quarteirão de sua casa e logo diz que não achava possível que ele fosse ter que esperar a procissão passar para atravessar a rua, pois sua casa ficava do outro lado. Ele, cansado, fica muito chateado com aquela situação e resolve atravessar a rua passando pelo meio da procissão, cortando-a. E todos sabem que uma procissão não se pode cortar.
Isso é um dogma da Igreja Católica e que quando alguém faz isso é considerado uma tremenda falta de respeito. Ele sabia disso, mas mesmo assim adentra a procissão na tentativa de cortá-la e atravessar a rua até o outro lado. Ao fazer isso, ele observa bem as pessoas que participavam da procissão e todas estavam vestidas de branco, com véus cobrindo suas cabeças e seus rostos e segurando uma vela nas mãos. Ele achou aquilo estranho, mas sem se importar, ele continua seu trajeto, mas nunca chegava ao fim. Andava, mas nunca chegava do outro lado. Lourenço, muito nervoso, começa a pedir licença às pessoas, esbarrando nelas e até mesmo empurrando algumas, e não conseguia sair do outro lado. Começou a ficar desesperado, pois as pessoas na procissão não lhe deixavam ver o outro lado, pois eram muitos, chegavam a ser aos milhares. Então, olhava do alto e parecia que a procissão não tinha fim. Ele olha em todas as direções e só via gente de branco com a cabeça coberta com um fino véu, onde apenas se via traços de seus rostos. Então ele tenta chamar por Maria e, gritando cada vez mais alto em tom de desespero, ele clama por Maria, mas não obtinha nenhuma resposta. Ele estava completamente tonto dentro da procissão. Andava como um louco bêbado, gritando que o deixassem passar. Suas roupas estavam molhadas de suor. Ele vê uma mulher muito parecida com sua mãe. Imediatamente, ele para e fica estarrecido com a aparição. Nessa hora, a alma de sua mãe também para e o olha, muito séria, e vai embora junto com os outros. Ele a chama em desespero, mas ela some em meio à multidão de espíritos. Ele, completamente fora de si, continua sua caminhada em busca do outro lado da rua e novamente vê algo que o assusta mais ainda. Dessa vez era seu pai, que de longe o observava e balançava a cabeça para ele em ar de reprovação. Ele então diz a si mesmo que aquilo não poderia ser possível, que os espíritos e fantasmas não existem e que ele estava enlouquecendo. Ele tenta ficar mais calmo e diz que aquilo tudo não passava de alucinação pelo cansaço devido à noite horrorosa sem dormir. Em dado instante, ele começa a observar os rostos das pessoas por debaixo dos véus que usavam. E todos aqueles rostos já não eram mais humanos, e sim de figuras mortas, carcomidas e velhas. Ele se enlouquece e não consegue entender nada do que estava acontecendo. Os espíritos cantavam orações dos mortos e suas vozes cada vez mais altas começaram a enlouquecer Lourenço, que põe as mãos nos ouvidos pedindo que parassem com aquilo, pois ele já não aguentava mais. Em estado de demência, ajoelha no chão e, apesar de não acreditar em Deus, ele se rende. E dizia que já tinha entendido tudo e que estava muito arrependido de seus deboches e falta de fé. Pediu, implorou, derramando lágrimas de sangue que escorriam pelo seu rosto como um rio de lava. Disse a Deus que nunca mais faria aquilo e que a partir daquele momento ele iria render homenagens aos mortos e que eles o perdoassem. Nessa hora, um ser de luz aparece em sua frente e diz:
Seus pais então sorriem para ele e se vão, acompanhando a procissão dos mortos. Nesse momento, o mentor o ilumina com suas mãos e transfere a ele energias revigorantes e diz a ele que nunca deixe de crer na vida após a morte, pois a morte do corpo físico vem para todos, mas a vida espiritual é eterna e pulsante. Que a caminhada para a evolução nos dá lições como essa, para que possamos aprender a compreender que a vida continua para toda a eternidade. E, acima de tudo, devemos respeitar nosso Criador, pois Ele é a luz de uma sabedoria infinita e eterna que nos garante a oportunidade de sermos livres e podermos caminhar na direção certa conforme nossa vontade. E ninguém está completamente no escuro, pois Jesus é o único amigo que não nos abandona, nem nos deixa sozinhos na estrada do sofrimento em busca de felicidade. Você não precisa ser perdoado, disse o mentor. Você apenas estava fora da luz do conhecimento, dominado por uma ignorância sem sentido. Agora vai e caminhe em direção à luz, pois tu agora conheces o primeiro mistério, o início e o fim. E quem conhece o fim, sabe que ele é igual ao início. O primeiro mistério é o princípio da sabedoria, é o limiar da criação. Quando passamos a conhecer esse mistério, a escuridão se vai e nossa mente, enuviada pela escuridão, se acende como uma luz brilhante e intensa, cheia de esperança e fé. Diga agora a todos o que aprendeu e deixe a luz brilhar em suas vidas e em seus caminhos. Perplexos ao verem Lourenço, que estava ajoelhado no chão, eles partem correndo para dentro de sua casa. Lourenço conta tudo à sua esposa, que, impressionada com aquela história, chora sem entender ao certo o que havia acontecido com seu querido marido. Após alguns dias, decidem irem juntos a um centro espírita procurarem explicações sobre o que tinha ocorrido naquele dia.